Muito bem, gente, estamos de volta. O cafezinho estava gostoso, deu para relaxar, conversar um pouquinho, mas vamos retomar aqui os nossos conteúdos. Queria lembrar vocês, no começo da minha apresentação, eu falei para vocês que teríamos um pré-lançamento, uma novidade em primeira mão para vocês. Vocês estão lembrados? Então chegou a hora, gente. O momento PayTrack. Vocês vão conhecer agora uma novidade exclusiva em primeira mão e que vai fazer história na PayTrack e também junto com vocês. Quem vai apresentar essa super novidade é o cofundador e VP de produtos da PayTrack, o Edson Gonçalves. Bem-vindo de volta, Edson. Vem contar pra gente que novidade é essa. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que tá o evento? Estão curtindo? Particularmente, adorei o painel com o Jerome. Eu acho que a gente teve a oportunidade de trocar muitas informações e experiências, né, de um player tão importante, que é algo que a PayTrack sempre trouxe, né, essa aproximação dos fornecedores, clientes, intermediar essa relação, para que a gente tenha tecnologias melhores, processos melhores e um dia a dia melhor e mais eficiente para as nossas organizações. Então, em primeiro lugar, né, essa abertura eu gostaria de dedicar especialmente ao nosso time, que está lá, uma boa parte em Blumenau, mas hoje já é espalhado pelo Brasil, que trabalhou muito forte em produzir, em manter, e pesquisar, e ver aquilo que faz sentido, e trazer isso para o mercado é o nosso objetivo. Impactar as suas organizações, né, trazer novidades, melhorar o dia a dia, melhorar a produtividade, impactar positivamente com a nossa sociedade. Fica aqui o meu muito obrigado e parabéns a todo esse time lá que se dedicou profundamente para a gente ter esse resultado hoje aqui. E eu pergunto para vocês, vocês estão preparados para ter uma nova experiência? Viver algo diferente, onde a relação humano-tecnologia vai mudar? Então, estamos vivendo esse momento no nosso dia a dia. A tecnologia em constante transformação nos expõe a realidades diferentes. E não é tecnologia por tecnologia, é aquilo que efetivamente traz resultado, que realmente nos aplica de verdade a novos conhecimentos. Eu tenho certeza que quase todos nós aqui, principalmente quem é do financeiro, já se deparou em algum momento sobre uma situação onde veio lá um valor de uma fatura, de uma passagem aérea ou de um hotel, fora daquilo que estava previsto, fora da política, um gasto fora daquilo que estava esperado. E aí, a primeira pergunta é, como isso aconteceu? A questão, nós como estrategistas, estando ali, impactando as nossas organizações, temos que cada vez mais trazer essas decisões, informação correta para tomada de decisão para o momento exato, quando as pessoas tomam decisão. Quando a gente fala de despesas e viagens corporativas, a gente sabe que essa informação ela é muito descentralizada, e é uma decisão descentralizada. Muitas vezes nós não estamos lá junto com o nosso colaborador para orientá-lo na tomada de decisão, para dizer qual é a melhor escolha, ou até mesmo de passar conceitos sobre tipos de tarifa, né? Falamos agora aqui a pouco as variações que tem disso. Outra informação relevante, muitas vezes o nosso viajante não é um viajante frequente, que viaja todos os meses. São viajantes que vão viajar 1, 2, 3, 5 vezes no ano. Mas quem é que, né, vai ter aquilo como uma informação e tomando decisões frequentes no dia a dia? Portanto, a informação, a decisão certa, a orientação correta, no momento certo, é que vai fazer a diferença. É essa orientação que vai trazer para as nossas empresas a economicidade. Palavra um pouco difícil, mas nada mais é do que os recursos corretos no momento correto para fazer a entrega correta para as nossas organizações. Nem a mais, nem a menos, sem ter prejuízos aí na experiência dos nossos viajantes. A eficiência que a gente quer buscar no dia a dia, cada vez mais somos exigidos sobre isso, né? O Jerome falou disso, olha, né, a dificuldade dentro de uma companhia aérea, né, o grau de complexidade que tem ali, e que esses investimentos cada vez mais
tragam efetivamente resultados para a organização. E muitas vezes nós não estamos lá, tão próximos nessas decisões. E quando a gente fala de despesas e viagens corporativas, elas são muitas vezes pequenas decisões, com valores pequenos, só que multiplicados ao longo da organização, se tornam em grandes valores, né? Um estudo já traz que esse valor pode chegar a 10% do total das despesas operacionais de uma organização. Então, às vezes, o conceito do balde furado. Estamos lá tentando buscar uma eficiência em alguma área e o dinheiro, né, o nosso recurso está indo, os nossos orçamentos estão indo na ponta em pequenas decisões. Tudo isso porque essas áreas, né, estão lá tomando isso como decisão ao longo da organização, porque é muito complexo. Né? Porque é uma agenda de um cliente, é uma agenda com um fornecedor, é uma entrega que precisa ser feita, às vezes se perde num e-mail, é uma política que não está clara, é um colaborador novo que não foi onboardado corretamente. E aí a decisão acontece e a gente perde aquele recurso, perde aquela oportunidade. Nobel de Economia 2017, o Richard Thaler provou que, na verdade, as pessoas tomam decisões mais assertivas, decisões corretas, se elas tiverem os inputs e o suporte correto no momento correto. Então, ter informações corretas faz com que eu tome decisões corretas. Ele criou e apresentou o conceito dos nudges, que são os empurrões gentis. E nós, nas organizações, às vezes nos perguntamos: será que nós estamos entregando para os nossos colaboradores, para os nossos viajantes, a ferramenta correta, o empurrão correto, o input correto para que ele possa efetivamente tomar a decisão? Ah, mas tem o aplicativo, tem a informação, está disponível, está na política. Mas a cultura e o processo e o procedimento foi criado desta forma? E o custo de fazer isso? Um outro estudo também trouxe, muito interessante isso aqui, do Harvard Business School, que as pessoas, na grande maioria das decisões, que tomam às vezes a decisão a não mais correta, não é por má fé, é simplesmente porque faltou suporte para essa decisão, faltou orientação sobre aquilo que era o correto, qual era a melhor escolha para aquele momento. E às vezes a gente fica punindo as pessoas, né, por má fé, fica fazendo proibições, criando controles excessivos, nos baseando na má fé. Nem, na grande maioria das vezes, não é. A verdade é que a gente precisa ter um comportamento, se espera um comportamento inteligente, mas porém, sem entregar ferramentas inteligentes. E por isso, pensando nisso, a Paytrack uniu seu time de tecnologia e desenvolvimento para entregar ao mercado o TEL. O TEL, que é o Travel Expense Optimizer, é um único agente de inteligência artificial que, através do WhatsApp, atua como um assistente pessoal que vai orientar os nossos viajantes às melhores escolhas. Por que linguagem natural? Porque é aquilo que nos une a todo momento. É aquele WhatsApp que talvez você mandaria para um assistente ou para o seu gestor, perguntando tirando alguma dúvida. O TEL será essa pessoa. O TEL será essa pessoa quando se fala de travel e expense, onde se fala de viagens e despesas corporativas. Além de ser aquilo que é de mercado, aquilo que é da solução, também pode ser customizado, aquilo que é da sua empresa. O TEL vai ler aquilo que é do seu universo, aquilo que é da sua companhia. Buscando, obviamente, cada vez mais o compliance com as políticas, estar de acordo com aquilo que a sua organização definiu. E seguindo isso de uma forma fluida e completa, sem necessariamente ter proibições. Claro, por trás do TEL está toda a plataforma, onde estão todas as seguranças, todos os níveis necessários para que a política seja observada e
todas as regras sejam seguidas dentro da sua organização. Linguagem natural, essa que vai trazer uma grande facilidade. Lembra dos colaboradores que talvez não puderam ter o onboarding correto ou que não são viajantes frequentes? O Theo estará lá à disposição para dar a informação certa na hora certa. Sem a necessidade de um clique, sem a necessidade de ler um bullet point, sem a necessidade, efetivamente, de uma ação do viajante ou do usuário. O Theo vai orientar os nossos usuários a seguir os melhores procedimentos e fazer as melhores escolhas, tomando as melhores decisões. Para deixar isso mais claro, né, eu procurei trazer aqui alguns exemplos aonde o Theo vai ser aplicado, certo? Aonde nós vamos ter contato com o Theo. Uma coisa, um momento muito comum, solicitação de passagens. Observem que não é só a linguagem natural. Observem que é a economia gerada. Esse é o foco, certo? Não é só para ficar cool, não é só para ficar mais simples, é para que a gente ganhe efetividade e que a gente atinja aquele nosso compromisso do número que o Pedro trouxe no início do dia hoje. Lembram lá dos 150 milhões que a gente ajudou os nossos clientes a economizar? É isso. É sobre isso que a Paytrack se preocupa. Um outro momento importante, né, do nosso dia a dia, principalmente de passagens aéreas, é a questão do banco de bilhetes. Quem aqui já não se deparou com a situação de ter lá um banco de bilhetes, uma passagem que foi cancelada, uma passagem que foi alterada, ficou aquele saldo e a empresa perdeu, não aproveitou aquele valor. Dados os tipos de tarifa, todas as regras de cada companhia, é uma ciência não exata, eu diria, né, de tanto que a gente já pesquisou esse tema, mas um processo bem definido, um processo bem orientado e utilizado no momento certo, pode trazer, é uma grande fonte de saving para a sua organização. Não só em momentos de contato com o produto, o Theo também vai orientar naquilo que é documentacional, ou seja, de orientar os nossos colaboradores a procedimentos. Quando a gente fala de T&E, né, de Travel and Expenses, a gente está falando da política de viagens. Né? Eu tenho certeza aqui que aqui nesse público, a grande maioria já viajou e já se deparou com um documento PDF, né, extenso, todas as regras, político, o que pode, o que não pode, qual é o valor e tal. E quando precisa, onde é que está aquele documento, qual era a regra? Ou seja, 100% acaba sendo reativo. Em algum momento alguém falou, não, mas você não leu a política, você deveria ter lido a política. A gente até tem uns controles dentro da plataforma para dedurar quem não leu a política. Mas a ideia é antecipar isso, certo? Que o colaborador tenha acesso e possa fazer os questionamentos. O Theo não vai estar apenas no dia a dia do viajante, certo? Também estará presente no gestor de viagens, quem está lá organizando e preparando os procedimentos da sua organização e definindo regras e definindo políticas. Porém, a proposta é que saia de olhar para o retrovisor daquilo que aconteceu e seja um movimento muito mais ativo, né, com dados e insights, analisando aquilo que tem de informação e trazendo, dado real, novas decisões para a sua organização.
essa visão, não sei se foi proposital dar esse tempo de vocês e ver a exposição de como os dados se comportam. Se você prestar atenção, tem uma informação ali sobre benchmark. Como é que a gente faz isso? Para quem nos acompanha aí desde o ano passado, nós trouxemos no ano passado uma visão nova que nós batizamos de price tracking. Ou seja, nós tomamos a decisão de monitorar os preços de aéreo. Ou seja, de decodificar o comportamento das companhias aéreas para o mercado corporativo. Ou seja, ter uma informação que é uma informação pública de qual é o preço dos vários trechos, né, da malha no Brasil. Esse estudo ele é único. Por quê? Mas tem o Google Flights. O Google Flights, né, a gente acabou de escutar o Jerome falando que qual é a primeira divisão? Quem viaja a turismo e quem viaja a trabalho. Ou seja, tem uma diferenciação de preço nesses dois cenários. No Price Tracking, nós entregamos para o mercado o preço que é do mundo corporativo. Tudo que está acontecendo em relação ao preço está lá, as referências. Também decodificamos um negócio que é muito importante. Quem já teve a oportunidade de visualizar, já encontrou isso lá. Onde nós temos 3 cenários de preço. Sabemos que a antecedência ela pode fazer o preço subir 200%. Eu tenho o preço antes de 30 dias é uma coisa, de 30 a 20 dias outras, menos de 10 é outro preço. Certo? Então essa variável ela é muito importante na decisão das organizações na compra da passagem aérea. Mas Edson, é só na passagem aérea? Começou na passagem aérea. Né? A nossa ideia do price tracking é trazer isso para todas as variáveis que são do mundo corporativo. Trazer isso para aéreo, trazer isso para despesas, refeição, reembolso, quilometragem, preço de combustível, ou seja, toda uma plataforma com informações do nosso mercado corporativo. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente mostrou ali naquela exibição onde a gente dá a possibilidade de você ter ali o benchmark. Esse benchmark é uma informação de Big Data, é dado preditivo e é muita informação que precisa ser compilada primeiro para dar o resultado. Não escutamos aqui, recentemente no nosso painel, qual é o grande desafio da inteligência artificial? Organização dos dados, certo? Então, essa é uma etapa vencida, certo? Onde, agora sim, o TEL vai atuar sobre essa informação e trazer verdadeiros insights positivos para vocês, para o mercado, para os nossos clientes. E tem mais novidade. Vem mais coisa por aí. A gente está falando de um pré-lançamento, certo? Mas tem lançamento hoje também. A partir de hoje, os nossos clientes vão ter acesso a novas funcionalidades que têm tudo a ver com isso, tem tudo a ver com essa consciência financeira descentralizada que a gente quer promover nas organizações. Está aqui um exemplo onde nós vamos entregar para os nossos clientes uma visão cruzando. Lembra que eu falei do price tracking? Agora é a sua visão cliente comparada ao mercado. Quando você tem lá os seus CFOs, saibam que muitas vezes os seus gestores de viagem possuem acordos com a companhia aérea, certo? Esses acordos estão bons ou ruins? Não dá para saber se você não tiver uma comparação. Aqui, nós entregamos a possibilidade de você olhar para a saúde disso, olhar para a eficiência que você está tendo em relação a preços no seu mercado. Além disso, a comparação em relação aos tipos de tarifa. Tarifa ótima, tarifa moderada e tarifa crítica. Por quê? Porque esse preço varia muito. Se a gente faz uma média desse preço, é o famoso, a média da temperatura do ser humano, né? Na média está em 36,7, mas pode estar com a cabeça a 70 e o pé congelado. Não é isso, entendeu? A gente quer poder trabalhar, né, clusterizar a informação da forma correta. Então, estamos entregando a partir do mercado, vamos ter uma adoção disso ao longo dos dias aí, com os nossos clientes, com a possibilidade de você se comparar ao mercado. Claro, uma informação de gestão.
uma informação para você olhar seus acordos, para você olhar os níveis de serviço, você olhar como é que está o seu potencial de economia. De novo, relembro nosso objetivo, ajudar os nossos clientes a buscar cada vez mais saving, cada vez mais economia no seu dia a dia. E a antecedência é uma variável muito, muito forte. Mas como nós falamos, o que nós queremos é a consciência financeira dos nossos viajantes. E aqui está a segunda funcionalidade que a gente entrega hoje para todos os nossos clientes, que é, quando o usuário vai pedir um aéreo, a gente mostra para ele um histórico de preço, para dizer se aquele preço naquele momento está no momento ideal, moderado ou crítico. Não só essa escala, como também um histórico. Para dizer, olha, o comportamento de preço histórico dessa passagem, desse trecho, se comportou desta forma. Mas, além do passado, com análise preditiva, olhar o futuro. Como é que está a previsão disso para os próximos dias? Esse é o fator, né, que pode mudar a regra do jogo, muito fortemente, antecedência e planejamento. Então, cada vez mais que a gente entrega ferramenta para os nossos viajantes, fazer um planejamento, poder olhar para essa tarifa, para esses custos, vão fazer com que o planejamento olhe para a questão de custo, ou seja, com uma visão financeira. Ah, Edson, mas quer dizer que todo mundo agora, ninguém mais viaja de emergência. O ideal é cada vez menos, que emergência seja realmente uma emergência, e que emergência não seja uma falta de planejamento, ou uma falta de informação, que eu acho que é a pior dos casos. Vou até contar um caso para vocês. Recentemente, eu recebi para aprovar uma passagem de uma colaboradora nossa que vinha de Uberlândia. É um trecho que a gente não está acostumado a conhecer o preço. Veio lá o preço, está caro ou barato? Não sei, não tenho referência, né, do que era aquilo. Obviamente, o que eu usei? O price tracking. Fui lá olhar qual era o histórico daquele preço. Com base naquela informação, eu tomei uma ação. Só, peraí, se for nessa semana não vai ser, daqui 2 semanas esse preço muda. Cara, economia de R$2.000 em um trecho, numa única passagem, numa única aprovação. Então, essa funcionalidade está à disposição dos nossos usuários a partir de hoje também, a gente fazendo o rollout disso ao longo dos dias seguintes. Obviamente, a gente não poderia deixar de falar das famigeradas notinhas, né? Cadê o pessoal da Copart que a gente falou dos comprovantes? Estavam aqui, estão lá no fundo. Eu disse que esse momento ia chegar. É um desafio de quem viaja, né? Notinha do táxi, notinha do restaurante, tem que bater. Infelizmente, eu ainda não estou conseguindo trazer aqui para vocês a notícia que eu gostaria de dar. Só, pessoal, não precisa mais das notinhas, isso tudo vem automático, a gente consegue chegar no governo rapidamente e não precisa mais da notinha. Não é essa informação ainda. Por hora, o que a gente consegue cada vez mais é facilitar esse processo e dar consciência aos usuários que isso é importante e evitando determinados pontos de fricção. Com o OCR, quem aqui já esteve em viagem e está lá, tem as notinhas e vai batendo foto lá e vai botando na galeria para depois colocar no aplicativo? Obrigado, Cibele, eu também faço isso fortemente. Daí eu aprendi que você coloca na galeria, depois entra um monte de outras fotos no final de semana com a família. Onde é que estão as notas? Já usei, não usei. Daí eu comecei a fazer outro negócio, eu criei um notas dentro do meu WhatsApp, que é um grupo que eu boto dentro do grupo do WhatsApp. Depois eu mando para o PayTrack, ele recebe. Mas como era mais difícil, vai ficar mais fácil a partir de hoje. Certo? Então eu vou ter lá uma conversa com o Theo, onde eu bato a foto, o Theo classifica essa despesa, e o classifica é uma palavra simples aqui na nossa conversa, mas quem está na operação, e nós que somos do financeiro, sabemos a importância da classificação. Quem já teve o desafio de olhar lá
seja no demonstrativo, despesa de viagem outros, ou despesa de viagem cartão de crédito. Eu já peguei esse cenário. Dizendo, cara, qual é a despesa? Como é que se classifica? Despesa de cartão de crédito. Cara, mas cartão de crédito não é uma despesa, né? É o meio que você pagou. Então, a classificação faz toda a diferença para a gente poder atuar. Faz toda a diferença para poder buscar a redução de custo. Faz toda a diferença para a gente ter políticas mais aceitáveis dentro da nossa organização, mais eficientes. Então, agora o TEL também dá essa possibilidade. Por linguagem natural, você vai colocar as notinhas ali e o TEL vai levar isso para o PayTrack automaticamente. Após chegar no PayTrack, existe uma série de automações, falamos disso em um painel aqui. Não é só a inteligência artificial, existem automações. O próprio pessoal da IBM comentou, né? Nem tudo é inteligência artificial, muita coisa é só automação mesmo. Então, a solução já tem automações que, uma vez que está classificado, eu reduzo a quantidade de toques muito grande no usuário, de um momento que ele tem que interagir com a aplicação, falar centro de custo, falar classificação, como é que pagou, qual é a nota, qual é o valor, ou seja, automatiza todo esse processo, já vai lá para uma aprovação, para uma análise, quando precisa ou não disso, e cria os diferenciais de processo e fluxo que você vai ter dentro da sua organização. Ou seja, a gente facilita o primeiro processo, que é a entrada da informação dentro da plataforma e depois ter a classificação disso lá na frente. Resumindo, de tudo que a gente falou aqui, a gente foi mostrando economias, certo? Óbvio que a gente fez aqui um gasto de um único viajante, com valores hipotéticos, mas com a possibilidade de um viajante gerar R$15 mil de saving para a sua organização. E se esse saving fosse multiplicado por 10 viajantes? E se fosse multiplicado por 50 viajantes, 100 viajantes, 1000 viajantes, 5 mil viajantes? Qual é o tamanho dessa conta? É possível gerar saving? É. Desde que o processo, a gente vá lá na fonte, no momento da tomada de decisão, e dê a orientação correta para que as pessoas tomem a decisão correta e sigam o fluxo dentro das nossas organizações. Isso é o TEL. Ele nasce com a forma de garantir o controle e eficiência na busca da maior economia. Esse é o nosso propósito. Uma única plataforma que centraliza gestão de viagens e despesas corporativas de ponta a ponta. O verdadeiro T&E. Por que a gente defende isso? Quando a gente tem processos quebrados, a hora é viagem, a hora é despesa, a hora é pagamentos, o que acontece? Existem brechas nesses controles, e é nessas brechas que vai os nossos recursos. É nessas brechas que estão as verdadeiras fontes de economia. Então, a PayTrack traz como possibilidade, como alternativa ao mercado, uma solução que olha isso do começo ao fim. É um agente único. Você interage com um único agente. Isso foi uma questão que a gente deixou muito forte. Ter um único agente, uma única conversa. Esse mesmo agente é o agente que os nossos viajantes vão conversar com os nossos especialistas, nossos consultores de viagem. Então, ora, eu estou acessando uma pessoa, ora, eu estou acessando um documento, ora, eu estou acessando o sistema. O que muda para o viajante? Nada. É sempre interação por linguagem natural. É nisso que a gente acredita. O TEL, esse agente, obviamente, ele começa como um assistente. A gente acabou de falar isso aqui também, que a gente vai ter que treinar a inteligência artificial. Aqui não é diferente. A gente está pré-lançando o TEL. O que começa agora? Toda uma educação do TEL que a gente vai fazendo. E por trás do TEL, toda uma tecnologia, um exército de outros agentes que vão trazer para ele cada vez mais conhecimento, cada vez mais informação, para gerar ainda mais economia para os nossos clientes. Isso é o TEL. No fim do dia, o que a gente traz de benefício para as nossas organizações? O que a gente quer entregar? Economicidade para a sua empresa. É sair daqueles processos centralizados, compras emergenciais e dados pouco utilizados,
Pós o TEL, um time descentralizado e consciente, com menos erros e reprocessos, porque estão devidamente orientados. Ações baseadas em dados, políticas virando comportamento, responsabilidade financeira. O que nós queremos efetivamente é criar a consciência financeira descentralizada, porque é no momento que a pessoa toma a decisão que estão as melhores oportunidades de ganho e save. Isso é a PayTrack. PayTrack, onde cada colaborador age como se fosse do financeiro. Então, numa única plataforma, a gente entrega a solução de travel e expense para o mercado. Muito obrigado. Uau, que demais, gente!